Pessoal, então boa noite. Vamos lá tratar um pouco sobre o assunto, né, em relação às características das estruturas dos bovinos. Compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês depois consigam acompanhar aí, de fato, essas características. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de criação de suínos, né? Dentro desse contexto de sistemas de criação, especificamente, se eu perguntasse a vocês o que é um sistema de criação e qual a característica específica de um sistema de criação, certamente vocês colocariam que cada sistema de criação tem sua característica específica, né? E que um sistema de criação ele pode ser mais ou menos tecnificado. E dentro dessa tecnificação, a gente entra num contexto de extensivo e intensivo, né? E aí, se a gente for pensar no característica de contexto intensivo aí, principalmente voltado para a suinocultura, né? Nós tratamos de sistemas aí que nós consideramos principalmente como sistemas de confinamento, de fato, correto? Então, são características interessantes que nós precisamos analisar e faremos desta forma, então, né? Então, vamos lá. Vamos alinhar isso desta forma. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de criação. Então, ao longo dos anos, né, os sistemas de criação de suinocultura, dentro do contexto geral, vem evoluindo, principalmente numa questão de ambiência, tá? Característica dos animais, num contexto de qualidade de vida, certo? Vários dos sistemas de criação de suínos têm sido adaptados no contexto de condições climáticas, melhoria da qualidade do animal, para que você dê uma possibilidade de melhoria com relação à qualidade de vida desses animais, tendo num contexto de temperatura, característica de espaço para sobrevivência, poder se locomover, poder se relacionar com os demais animais e ter uma qualidade, assim, uma sanidade melhor com relação a características específicas do animal num contexto de sanidade, né? Sem problemas com relação a doenças e tudo mais, né? Essa é a busca da maioria dos sistemas que nós temos encontrado. Então, dentro desse contexto, nós saímos aí de sistemas extremamente extensivos, né, para localidades e propriedades que têm tratado num contexto mais intensivo de criação. Evidentemente que o custo, né, de implantação, principalmente desses sistemas intensivos, é muito maior. No entanto, mesmo tendo um custo maior, a qualidade de vida, a qualidade desses animais, a sanidade, num contexto ambiental também, isso tudo favorece a criação. Então, isso é interessante ser analisado. É importante que a gente verifique essas questões, certo? E aí, dentro do contexto dos sistemas intensivos de criação, né, nós temos aí 4 tipos, tá? O confinado, o semi-confinado, o de camas sobrepostas e ao ar livre, tá? Esse sistema de camas sobrepostas aqui é um sistema muito interessante que vem sendo utilizado, tá? O pessoal tem estudado algumas características aí, é interessante falar sobre ele. E o intensivo ao ar livre é um sistema, é o Siscal, né? É um sistema interessante que o pessoal tem atuado na sua implantação, pensando seriamente na questão de ambiência, tá? Então, de fato, é muito importante que a gente entenda essas questões e verifique as características desses sistemas de criação, uma vez que, entendendo o sistema, nós sabemos mais ou menos num contexto agrícola, né, e pecuário, onde implantar, como implantar e quais as características que nós podemos utilizar de cada sistema. Então, quais são as características do sistema confinado, do semi-confinado, das camas sobrepostas e ao ar livre? Dependendo das características que você tem do produtor, você consegue definir especificamente quais são os tipos, né? E as características que você, enquanto profissional, pode melhorar ou extrair daquele sistema, né? Tirar daquele processo
de produção, para que o produtor tenha as melhores condições para conseguir ganho e para que você também proporcione aos animais melhor características de ambiência, melhor qualidade de vida num contexto geral, né? Então é importante que a gente conheça de todos esses materiais para que a gente tenha esse potencial, essa possibilidade de desenvolvimento de uma maneira geral, ok? Tranquilo? Beleza até aí? Vamos lá, moçada. Então, dentro desse contexto, os 4 tipos de confinamento, vamos começar a estudar sobre eles, né? Acho interessante que a gente entenda e caracterize eles. Então, no sistema intensivo confinado, tá? Em todas as fases de criação, e aí a gente tem aqui citadas as fases para que nós entendamos cada característica dela. Então, na creche, no crescimento, na terminação, na lactação, na reposição e na reprodução, todos esses animais do sistema intensivo confinado, eles ficam em instalações com piso e cobertura, né? Com a necessidade mínima e diária para a criação, né? Então, ele é um sistema que permite aí características de mecanização, né? Com relação a fornecimento de ração, limpeza. Então, assim, é uma economia de mão de obra no contexto geral, porque é extremamente mecânico, né? O sistema. Então, se faz muita coisa com relação ao maquinário, né? Certamente o que imprime característica nesse sistema são os custos, né? Então, se nós formos pensar de uma maneira geral, os custos eles favorecem esse sistema, favorecem no sentido de infraestrutura e desfavorecem no sentido de elevação de custo de produção, de fato, né? Então, os custos das instalações são extremamente mais altos, né? Em função da característica de otimização das instalações, buscando o conforto do animal. De fato, as instalações elas são otimizadas buscando esse melhoria nas condições da infraestrutura, da característica para que o animal consiga produzir, mas em muitas vezes o conforto desse animal é prejudicado. Por que vocês acham que existe prejudicial o conforto desses animais? Se a gente for parar para analisar, os animais que estão confinados, eles se movimentam muito pouco, eles têm possibilidade de ter problemas de casco, né? Em função da característica peso, principalmente em reprodutores que têm pouca movimentação. É evidente que é feito isso para favorecer conversão alimentar, ganho de peso e tudo mais, mas pensando em uma questão de ambiência, de sanidade animal, de melhoria da qualidade de vida dos animais, de fato, essas questões de confinar desfavorecem um pouco essa questão do conforto animal, né? No entanto, nós podemos pensar, né, que essa questão de medidas de bem-estar animal aí, para tentar favorecer com relação a características que vão favorecer o bem-estar desses animais, e a gente vai falar sobre isso nas próximas sessões, né, são importantes dentro de um contexto de confinamento. Então, pensando no animal confinado, né, onde ele tem pouco espaço para movimentação e tudo mais, é importante que a gente atue nessa questão do bem-estar aí também. Então, é mais uma característica que precisa ser analisada, ok? É importante pensar nisso, tá? A taxa de lotação do sistema em confinado, né, em confinamento, vai depender muito de várias características, por exemplo, da fase de criação, da categoria que esse animal está, né, sistema de alojamento, se ele vai estar coletivo ou individual, né, o tipo de piso utilizado, mas dentro de um contexto geral, tá, varia em média, tem acento aqui,
entre 0,15 e 0,25 metros quadrados por animal, quando eles estão aqui, ó, na creche, tá? Então, animais pequenos, né? E varia em torno de 7,5 a 9 metros quadrados por animal, principalmente para macho de reposição, tá? Então, tem uma variação muito grande aí, evidentemente que nós temos animais pequenos aqui, mas só para ter um contexto de quanto é o espaço no contexto de confinamento, tá? Vocês vão ver a diferença disso para os sistemas Siscal, por exemplo, que é criado em ambiente aberto, né? São sistemas que têm características diferentes, buscando, evidentemente, reprodução, mas pensando em ambiência também, em conforto animal, né? Num contexto de sistema de confinamento, as principais raças são aí a Landrace, Large White, a Pietran, o Duroc e o Hampshire, tá? E, na maioria dos casos, o cruzamento entre essas raças, né, para favorecer aí a heterose que nós conversamos na aula anterior. Isso é extremamente interessante, tá? Sistemas de alta tecnologia, né? Então, num contexto de confinamento com alta tecnologia, aí vocês estão visualizando aí o pouco espaço que os animais têm para se deslocar, né? Ração disponível aí o dia todo. Geralmente, os animais têm características de alto potencial genético, né? As instalações, evidentemente, que tem uma infraestrutura e um investimento total para que elas sejam as melhores possíveis, né? O controle das doenças é eficiente, né? Os programas nutricionais são extremamente especializados, né? E isso tudo visa uma característica que é visada por todos os sistemas de produção, mas de fato, nesse sistema aqui, em função do investimento, é importante que se tenha o máximo possível de produtividade, tendo em vista que os custos para a implantação do sistema são extremamente altos. Então, a alta produtividade é fator primordial nesse sistema, é o que ele visa de maneira geral, correto? E aí a gente tem alguns sistemas tradicionais de baixo custo e baixa tecnologia no contexto de confinamento, ok? Então, o plantel ele pode ou não ser reduzido em função da situação do mercado, no contexto geral, né? Muitas vezes nesses sistemas de tradicional, de baixo custo, a suinocultura não é uma atividade principal, né? São instalações simples, né, com custo muito menor, né, do que o de alta tecnologia. As técnicas de nutrição também não são tão específicas, mas parcialmente eles utilizam características de técnicas modernas para que faça essa nutrição, né? As fêmeas geralmente são animais próprios, né? E os machos aí adquiridos ganhos de melhoramento genético para tentar favorecer, mas isso acontece, tá, em sistemas de tradicionais ou de baixa tecnologia, que é o que tem sido feito, tá? Então, falamos um pouquinho do sistema de confinamento, pensando num contexto de produção especificamente voltada para a alta tecnologia de investimento, tá? E agora aí falamos um pouquinho sobre um sistema de confinamento aí num contexto de baixa tecnologia, pouco investimento no contexto geral, aproveitamento de algumas instalações já existentes, já pré-existentes, tentando favorecer o desenvolvimento desses animais. Evidente que muitas das vezes se utiliza-se das próprias fêmeas da atividade, né, para reprodução, e aí compra-se machos de melhoramento genético, né? E de fato que essa característica aí de menos investimento também não vai nos proporcionar altas produtividades como, né, se comparado com o confinamento de alta tecnologia, ok? Então essa é uma coisa interessante de se analisar. Aí nós pegamos os sistemas intensivo semi-confinado, tá? Conhecido como um sistema misto, e é evidente que o nome já traz uma característica interessante, que ele é tanto confinado quanto não. Então, algumas categorias, né, têm um confinamento. Então, por exemplo, fêmeas em lactação, os seus leitões, animais em crescimento e terminação, né, geralmente estão no confinamento. E aí você tem o uso de piquetes para manutenção permanente ou intermitente para outras categorias, que seriam fêmeas gestantes e machos reprodutores, né? Então, alguns ficam em piquetes e os demais, né, em algumas características de categoria de produção, ficam em sistemas confinados, né? Então, é semelhante ao sistema intensivo, né, com relação a controle zootécnico e econômico da atividade, tá? Então, ele tem mesmo as características do confinado, no entanto, são especificamente
sistemas onde você tem algumas categorias no sistema confinado, tá? É um sistema que proporciona um maior bem-estar, né? Causa menor problemas com relação a cascas reprodutores, em função deles estarem, de fato, em piquetes, né? O que favorece, né? Essas características, mas precisa de maior disponibilidade de área para implantar, evidente, se você tem confinados, você vai ter uma área para piquete, você precisa de mais área para fazer implantação, né? Quantas fases de criação que você vai prever, o quanto você vai produzir, né? Isso tudo vai influenciar no tamanho do investimento inicial, tá? No sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, é menor do que no sistema intensivo confinado, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que o investimento inicial do confinado é muito maior do que o semi-confinado, e se a gente for pensar no sistema intensivo um sistema intensivo ao ar livre é menor do que esse sistema aqui também. Então, são características de sistemas que nós precisamos analisar. O semi-confinado em função das categorias, então você não mantém total tempo e nem todas as fases em confinamento desenvolvendo e produzindo no contexto de mais animais em menor espaço, ok? Aí no sistema intensivo de produção de suínos em camas sobrepostas, então nós falamos sobre o confinado, sobre o semi-confinado e agora falaremos dos camas sobrepostas, tá? Esse sistema é um sistema que está sendo utilizado muito agora, tá? Inclusive, na aula de segunda-feira eu estava conversando com alguns alunos e eles me passaram que esse sistema tem sido utilizado bastante aqui na nossa região em função das características que os produtores de frango se encontram, né? Acabaram parando de fazer a produção, né, em função das características do aviário que tinham, não acompanharam os níveis tecnológicos e os aviários agora ficaram inutilizáveis. E eles têm implantado, evidentemente, que esse sistema aí para tentar favorecer o desenvolvimento dos animais, uma vez que, né, a estrutura favorece a implantação desse sistema, tá? Eles só estão adaptando. Então, uma reutilização de uma característica de um local na propriedade que estava inutilizado e que agora pode ser aproveitado para uma produção de suínos em camas sobrepostas, tá? Nada mais é do que a criação dos animais sobre camas, né, que podem ser maravalha, serragem, palha, sabugo de milho, casca de arroz, enfim, qualquer tipo de material vegetal que vá se degradar, aí decompor, né? Então esse material vai sofrer uma compostagem, né? Então você tem esse material vai entrar em contato com as fezes dos animais, eles vão ir ao longo do tempo se mexendo, urina e fezes, os dejetos dos animais aí tudo mais, eles vão se degradando, as bactérias vão se responsabilizar aí por essa degradação desses materiais, e de fato isso nos favorece no contexto de emissão de gases e tudo mais, e vai favorecer também porque nós vamos ter um composto que pode ser utilizado como adubação futuramente, né? Nesse sistema o piso ele é de terra compactada, né? Ocupa essa parte de terra compactada, ela ocupa em torno de 80% da área, tá? Sendo o outro, que é a outra parte da área, que é 20%, é a área onde vai ficar os bebedouros, os comedouros dos animais, e aí faz de concreto, né? No caso, essas edificações geralmente elas ficam abertas nas laterais para favorecer a ventilação. Então, precisa de ventilação, a gente vai ter uma compostagem inteira ali sendo fornecida ao longo dos dias, isso vai ficar sendo degradado, né? E, de fato, vai favorecer nós num contexto de produção de composto, né? E esse composto produzido ele pode ser utilizado futuramente em algumas características agrícolas. Então, isso é interessante. Tá? É um sistema extremamente interessante de ser analisado, tá? E aí, dentro desse contexto, tá, eu acredito que seja interessante trazer para os senhores, né, uma característica desses sistemas, e esse sistema, de fato, traz uma importância muito grande, né, para que a gente analise as características do sistema e como é que ele funciona, né. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês conseguirem assistir aqui, só um minuto. Tá aqui o vídeo.
compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Compartilhar o vídeo. Espera aí. Deixa o vídeo aparecer. Aparece aí. Opa. Só um minuto que ainda não compartilhei o áudio. Vou ter que tirar de novo. Compartilhar novamente. Colocar o áudio. Agora vocês conseguem escutar. O vídeo fala sobre as camas sobrepostas. A suinocultura é uma atividade importante para a economia brasileira, pois gera emprego e renda para cerca de 2 milhões de propriedades rurais. O setor fatura mais de 12 bilhões de reais por ano. A preocupação com a poluição do ambiente é uma das maiores ameaças à sobrevivência e expansão da suinocultura nos grandes centros produtores. Escolher a maneira mais adequada para o manejo dos dejetos é a grande preocupação dos produtores de suínos. A busca da sustentabilidade ambiental nas regiões de produção intensiva é um desafio. Já que, de um lado, existe a pressão pela concentração de animais em pequenas áreas de produção e pelo aumento da produtividade, e de outro, que esse aumento não afete o meio ambiente. A criação de suínos confinados é a base da expansão e da maior produtividade da suinocultura. Porém, este modelo leva à adoção de um manejo de dejetos na forma líquida, o que é um problema, pois favorece o lançamento destes na natureza sem o tratamento prévio. Os desperdícios de bebedouro e a quantidade de água para a limpeza de baias e animais têm enorme influência sobre o volume e a consistência dos dejetos. Em 1993, iniciou-se estudo sobre a criação de suínos em cama sobreposta, ou deep bedding, nome como é conhecido no exterior. É um sistema onde um leito formado por material absorvente é colocado sob um piso de terra, formando o que chamamos de cama. Este material absorvente pode ser a maravalha, a casca de arroz, o bagaço de cana ou outro tipo de subproduto. Em razão disso, os dejetos, líquido ou sólido, não escorrem para fora do galpão, o que faz com que passem por um processo de compostagem dentro da instalação, reduzindo em muito os riscos de poluição ambiental. A criação em escala comercial de suíno em cama sobreposta é uma tecnologia recente no Brasil. A pioneira na implantação desse sistema foi a Granja Fontana, situada no município de Gaurama, estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1994. Nós possuímos essa granja desde 1975 e em 1994, em parceria com a Embrapa, nós começamos a desenvolver o projeto de cama sobreposta. As diferenças que nós encontramos do sistema tradicional para o sistema de cama sobreposta foram que o cheiro desagradável, aquele cheiro desagradável do suíno acabou. As conversões alimentares continuam as mesmas e o consumo de antibiótico com a cama sobreposta veio a 10% do sistema tradicional, então quase não se consome antibiótico, é um porco mais sadio, um porco mais forte. Como vimos, parece que há unanimidade entre quem já adotou o sistema de criação de suínos em cama sobreposta. As inúmeras vantagens deste sistema sobre o tradicional. Em resumo, podemos mencionar o menor custo de investimento em instalações, a redução da mão de obra, também o maior bem-estar animal. Há também um melhor aproveitamento da cama como fertilizante agrícola. Outra vantagem desse sistema que agrada muito aos produtores é não ter o mau cheiro característico da criação de suínos.
Mas nem tudo são vantagens. Existem alguns pontos que podemos classificar como limitações. Como o maior consumo de água no verão pelos animais. Uma outra limitação é a grande necessidade de materiais para a cama, como a maravalha, por exemplo. Como já foi dito anteriormente, esse sistema de criação pode ser adotado em todas as regiões do Brasil. Em climas quentes, existe a necessidade de se fornecer maior ventilação aos animais, o que obriga o produtor a investir em equipamentos para isso. Além disso, algumas recomendações quanto ao manejo e à construção das instalações devem ser seguidas. Em regiões de clima frio, as creches deverão contar com sistemas de aquecimento para reduzir as variações de temperatura e, assim, melhorar a performance dos animais nesta fase. Este sistema de criação é recomendado para qualquer tipo de animal em fase de gestação, creche, crescimento, terminação. Este é um dos itens que pode significar a diferença na hora da escolha do sistema de criação em favor do sobrecama, pois ao se falar em modelos, tipos de materiais utilizados e tamanho de edificações, muitas são as possibilidades que o produtor tem a seu dispor. Podemos tanto construir instalações especialmente desenvolvidas para este sistema, como fazer o aproveitamento de instalações para suínos já existentes, de galpões de aviários ou de fumo, por exemplo. As tecnologias empregadas são muitas, desde uma muito simples ou uma bem mais sofisticada. Só que este último está localizado nos Estados Unidos, país onde existe uma outra realidade, principalmente do ponto de vista econômico e climático. Com a finalidade de oferecer um sistema de produção de baixo custo aos produtores, a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu um modelo de edificação adaptado às exigências de conforto térmico dos animais, ao manejo e às condições climáticas brasileiras. Agora veja esta figura, ela nos mostra como isso é feito. Esta linha em marrom claro representa o nível do solo. Esta outra representa o nível da base onde se colocará a cama. Note que existe uma diferença de nível entre ambas. Isto quer dizer que se escavou um fosso a uma profundidade de 50 centímetros, onde será colocada a cama, ficando a superfície desta no mesmo nível do solo. Esta outra estrutura na cor cinza representa a área de comedouros, bebedouros e gaiolas de gestação. Sua altura é de 60 centímetros. A altura do pé direito fica ao redor de 3 metros do nível do solo. Os resultados de pesquisas têm demonstrado que é possível o uso de muitos substratos na formação da cama. Em primeiro lugar, na recomendação, temos a casca de arroz, depois a maravalha, a serragem, que não pode ser muito fina, a palha de trigo, a palha ou feno e, por último, o bagaço de cana-de-açúcar. Sendo que a escolha do material a ser utilizado dependerá da disponibilidade regional do produto, que terá influência direta no seu preço. Algumas questões sobre esses produtos podem surgir, como, por exemplo, se a maravalha utilizada pode ser de qualquer tipo de madeira. A resposta é sim, mas um cuidado que se deve ter é com o uso de maravalha livre de substâncias químicas, geralmente utilizadas em serrarias. Após todo o exposto neste vídeo, o que ainda podemos aconselhar é que sempre busque a orientação de técnicos experientes no assunto. Somente com informações corretas será possível atingir o alvo no ponto certo. Então, conseguiram ver mais ou menos como é que funciona o sistema, suas características, né? É interessante. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí o slide novamente. Deixa eu só verificar aqui se vocês estão conseguindo ver. Eu vou entrar no meu
meu celular também aqui, porque daí eu tenho certeza que fica gravado aqui para vocês conseguirem assistir depois. Mas pela tela aí vocês já conseguem ver que, de fato, nós temos vantagens dentro do sistema, né? E essas vantagens são características. A gente visualizou bastante delas aí, dentro de um contexto geral. Como eu disse para vocês, o pessoal tem aproveitado as características das edificações, então o custo com investimento com relação à edificação tem sido menor, né? E melhor conforto e bem-estar animal, né? Aproveitamento da cama como fertilizante agrícola eu já tinha falado, então, de fato, essa questão de nós conseguirmos ter essa possibilidade aí de ter um maior bem-estar animal, isso é muito bom, né? E é o que nos garante essa possibilidade aí de conseguir utilizar e aproveitar essa cama, né, como um fertilizante agrícola para os animais, né? Para os animais não, para as plantas que possivelmente nós utilizamos na propriedade, tá? Redução de emissão de gases e odores, então é evidente que você vai decompondo esse material para poder ser produzido, né? Então mineraliza os materiais, né? E o manejo com relação à limpeza é menor, porque você tem 20% só da área com essas características de desenvolvimento produtivo ali onde os animais ficam de fato de concreto, né? O resto é resíduo que você realmente vai utilizar, tá? Deixa eu só colocar aqui para acessar aqui para conseguir visualizar, tá? Beleza? Então, tranquilo. E as desvantagens dentro desse contexto geral, olha só. O mesmo autor define que nós temos aí um consumo de água no verão maior, né? Ventilação necessária nas instalações, isso é evidente, né? Porque esses animais vão estar dentro do contexto de compostagem, nós estamos aí aquecendo, então vai ter um pouco mais de calor, então tem que ventilar mais, quanto mais ventilar melhor, até porque pensando no nível de sanidade, né? Então aí pensando nisso tem que ter um bom nível sanitário dos animais, né? Necessidade de resíduos para aproveitamento para a cama, então você precisa buscar esses resíduos, colocar lá, inserir. De fato que na maioria das propriedades aqui na nossa região nós temos aí uma grande quantidade desses materiais, mas precisa buscar, precisa colocar, né? Um maior espaço por animal, né, em relação ao sistema convencional, intensivo, né? Então você trabalha aí 0,7 a 1 metro quadrado por animal, no sistema em cama sobreposta a gente trabalha com 1,2 a 1,4 por metro quadrado, então é característica isso aí de desvantagem. E aí nós entramos no sistema intensivo de suínos criado ao ar livre, tá? Que nós chamamos de fato de ciscal. Então temos confinamento, semi-confinamento, camas sobrepostas e o ciscal, tá? Nesse ciscal aí geralmente são animais de fase de crescimento e terminação, são mantidos confinados, né? Na fase de reprodução, maternidade e creche são mantidos em piquetes, cercados com fios ou telas de arame eletrificado, ok? Dentro desse contexto, todos esses piquetes, eles são equipados com abrigos, né, que são coletivos para fêmeas em cobrição e em gestação e para leitões na creche, ou individuais para cachaça e a porca em lactação e sua leiteigar, né? Esses abrigos têm a função primordial de propiciar sombra e proteção contra o frio para os animais, né? Então, é um sistema extremamente interessante, utilizado, né, que tem sido utilizado, é um sistema que traz característica bem interessante no contexto de desenvolvimento das características produtivas dos animais, tá? Deixa eu só verificar aqui a característica, o material aqui, que a gente vai conseguir visualizar, né, o sistema.
Você já está conseguindo visualizar aí, só deixa eu compartilhar o áudio também, senão vocês não conseguem escutar depois. Beleza? Vamos mostrar um novo sistema de criação de suínos. É o Siscal, o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre. É um sistema de baixo custo, né? Que o custo é bem menor do que o custo de um confinado, simples, mas de alta produção. Então, nós conseguimos ter os mesmos índices de produção que num sistema confinado, que custa caro. Os pesquisadores estão analisando várias raças de suínos. Hoje nós trabalhamos com Landrace, Pietran e Laje White, né? São os animais que nós trabalhamos hoje num sistema intensivo aqui de suinocultura ao ar livre, né? Esses são os animais mais dóceis, né? Se adaptaram bem à nossa região e ficou sendo uns animais mais fáceis para se trabalhar nesse sistema. No sistema ao ar livre, o animal tem um melhor rendimento do que o do sistema confinado. É muito próximo do ambiente natural do suíno. Então ele consegue expressar todos aqueles atos que eles gostam de fazer. É fuçar, né? É andar, é brincar, é tomar sol, né? Ficar na piscina, né? No banho de lama. Então o animal ele é um animal feliz. Nesse sistema nosso, no Siscal, a desmama feito com 28 dias, nós temos a média de peso aqui de 9 a 10 quilos com 28 dias. A diferença é que no sistema de ladril, o máximo que eles têm conseguido aí é 9 quilos, tá? E esses animais vão para a creche, eles saem da creche com 70 dias, eles saem com uma média de 35 a 38 quilos. Enquanto no sistema de ladril, o que eles têm conseguido, o máximo aí, 33 quilos. Uma outra vantagem para os criadores é o custo. O custo de produção no sistema Siscal é menor do que o custo do sistema confinado. Um dos pontos é a questão do valor do investimento fixo, né? No caso das instalações, que é 3 vezes maior no sistema confinado. Mas para um bom rendimento é necessário respeitar o espaço físico suficiente para a criação dos animais. Tem que colocar o número de animais estabelecido por pesquisa, né? No caso, por exemplo, creche, 50 metros por leitão. Gestação e maternidade, né? Vai lá de 800 a 1.000, 1.200 metros por anal, dependendo do solo, dependendo da declividade, né? do terreno. Na maternidade, de 400 a 600 metros quadrados por porca, com piquete individuais. Então, isso é importante, para não degradar o ambiente, né? Então, acho que já deu para perceber um pouquinho sobre as características do sistema, né? É um sistema que tenta favorecer a melhoria do desenvolvimento e da qualidade dos animais em contexto de ambiência e de desenvolvimento. De fato, nós temos aí áreas específicas aí, se você vai trabalhar com maternidade, se você vai trabalhar com terminação, crescimento, de fato. Então, no crescimento e na terminação, nós temos aí características do sistema Siscal que os animais vão ficar, de fato, parados em locais fechados, né? E no contexto geral, os outros animais estão aí ao ar livre, com pastagem, podendo tomar, por exemplo, banho de lama ali, que foi falado, tem ali os seus abrigos, mas desenvolvem uma atividade que seria semelhante ao ambiente natural do animal, né? O que favorece aí, e vocês viram aí que os ganhos de peso, as características de desmame e tudo mais, tem favorecido em função do que foi falado na entrevista, né? Importante a gente lembrar um pouquinho das nomenclaturas. O cachaça é o macho não castrado, tá? Que ele é utilizado utilizado na reprodução dos animais, né? As marrãs são as fêmeas jovens destinadas à reprodução até a primeira leitegada, né? Marrã, depois vira porca. As estoloníferas são forrageiras com ramificações rasteiras
que as raízes que tem raízes a partir dos seus nós, né? Então são estoloníferos, formam estolões, tá? Importante para a gente caracterizar aí na hora que a gente estiver falando, tá? O sistema ele exige uma grande quantidade de área, né? Terrenos com pouca declividade, pouca que eu digo até 15%, né? E solos com drenagem eficiente, tá? Tanto em climas temperados quanto tropicais pode ser utilizado, tá? Um sistema que se adapta bem aí com relação aos animais, né? É importante analisar a questão de conforto térmico desses animais, dependendo da região, ok? Característica dos ventos, tá? Frio e radiação solar direta em função da característica, animal que tem fotossensibilidade aí, é importante analisar essas questões, né? A área para os animais vai depender muito de clima, de característica física de solo, matéria orgânica do solo, capacidade de absorção de água desse solo, né? O tipo de cobertura que tem para você saber a área que você vai deixar esses animais aí em relação a quantidade e área em metros quadrados, né? Para a fase de cobrição e gestação, se o terreno for bem drenado e possuir boa cobertura vegetal, sugere-se em torno de 800 metros quadrados por matriz, tá? Dividido em 4 a 6 subpiquetes, com ocupação de forma alternada, né? Então, 800 metros quadrados por matriz, dividida em piquetes, para que essa matriz ocupe de forma alternada esse local, né? No máximo 6 matrizes por lote, então você tem um lote aí de 6 matrizes, 800 metros quadrados por matriz, e aí você faz os piquetes para que elas se alimentem aí ao longo dessas área total aí, para que elas consigam ser produtivas, né? E aí evite problemas de competição, tenha um adequado sombreamento, consiga se desenvolver, né? Os piquetes devem ser implantados com gramíneas resistentes ao pisoteio desses animais, né? Baixa exigência, então extremamente rústicas, né? Perenes e estoloníferas, né? Para que consiga se manter aí no solo. Aí a gente tem algumas delas aí, né? Que são favoráveis. Interessante, eu acho que mostrar talvez a foto, né? Por isso eu trouxe aqui para vocês. E o tempo de ocupação de cada piquete deve ser interessante para a quantidade que a planta, que o animal consiga se manter e que a pastagem também consiga se recuperar o mais rápido possível. Aí está aqui a grama pensaco, né, a característica dela, a missioneira, que é uma das formas de material vegetal para ser fornecido, a bermuda, né, e o coste cross, tá? Então é interessante analisar essas gramas aí de fato, estoloníferas, materiais estoloníferos, né, que são interessantes de serem desenvolvidos para que o animal faça essa alimentação aí, de fato. No ciscal, os abrigos devem ter características construtivas que permitam fácil remoção e transporte para que a rotação de piquetes possa ser realizada. Que materiais você acha que seriam ideais para a construção desses abrigos? Eu tenho visto muito característica de reaproveitamento de material, né? Então é importante que a gente analise isso, verifique desses abrigos para esses animais. O que a gente tem visto muito é a utilização de plástico na nossa região, que tem coxo, tem casinhas que têm sido feitas. É importante a gente analisar isso, verificar, porque de fato são estruturas de reaproveitamento que vão nos favorecer no contexto de custo, né? Nesse sistema, também utilizam-se raças especializadas para a produção de carne, tá? Utilizam-se técnicas de nutrição, biosseguridade, genética e gerenciamento semelhante aos demais, tá? Não é porque está sendo criado ao ar livre lá que é tudo jogado, que vai ser um sistema extensivo, né? Se a gente for pensar em redução de custo de produção, apresenta aí menor custo de implantação com relação ao confinado, tá? 44,72% a menos, né? Número de leitões nascidos vivos até o desmame são maiores em relação aos demais métodos, né? Melhor peso médio de leitões ao nascer e ao ser desmamados, tá? Morre-se menos, então a taxa de mortalidade do nascimento ao desmame é menor, tá? E apresenta o menor custo de produção de leitões. Então, é muito interessante, ó, até 33% menor do que o confinamento. Então, é importante analisar essas questões e verificar isso, tá? Impacto ao meio ambiente com relação ao ciscal. Caso há menor impacto ao meio ambiente,
com relação ao confinamento. Primeiro, devido à menor taxa de lotação, né? Pode-se rotacionar essa área, então plantar lavoura e depois utilizar, fazer pastagem novamente para esses animais pastejarem aí. E isso vai desenvolver uma característica, né, para que a propriedade e a atividade se tenha como sustentável com relação à atividade agropecuária. Tá? Bom, o meio ambiente, dentro de um contexto fiscal, é o que está mais próximo de atender questões relativas ao meio ambiente, tá? Principalmente em relação aos confinamentos, em que os animais são mantidos em gaiolas durante a vida toda, né? Ou sua vida útil de fato, total. Assim como no fiscal, os animais passam parte da sua vida em piquete, sistema que garante uma melhor qualidade de vida aos suínos, permitindo a manifestação de seu comportamento natural e reduzindo o estresse, componentes importantes para o bem-estar. Então, no fiscal, eles ficam em piquetes e aí, possivelmente, na terminação e na engorda, eles vão ficar em área mais confinada, né? Mas no fiscal ele tem uma possibilidade aí de produzir mais em relação ao meio ambiente, se é favorável, né? E aí, a gente falou sobre confinamento, semi-confinamento, camas sobrepostas e o fiscal, né? E de fato são sistemas característicos, cada um tem sua importância. E agora falaremos um pouquinho de sistemas extensivos de criação, né? Ou sistema de criação extensiva, né? Que nada mais é aquele que os animais eles são soltos, né? No campo totalmente, né? Não utilizam tecnologia adequada, baixo índice de produtividade. Então, áreas precisam de grandes áreas, porque isso não tem como manter esses animais em uma área menor, né? Assistência técnica muito pequena, então na maioria dos casos é para produção de subsistência e os animais são animais produzidos principalmente para tipo banho, né? Não tem uma característica do confinamento, dos sistemas intensivos que é voltado para a produção de animais com produção de carne, tá? Não todos, mas a maioria deles, né? Dentro do contexto de suinocultura moderna, é importante que a gente busque melhoria de produtividade sempre, né? Porque isso otimiza a questão do custo de produção. Então, para que o nosso local, para que a nossa empresa, para que a nossa cooperativa ela tenha sustentabilidade econômica, é importante que a gente busque melhorias nas características produtivas, tá? Para que a gente consiga ter, se não baixando o custo, aumentando a produtividade, mantendo o mesmo custo, mas melhorando as características produtivas e aumentando a produtividade, tá? Então, dentro desse contexto, a gente gerenciar, né, a propriedade, as características de produção, isso é essencial para o produtor hoje que quer ter níveis tecnológicos avançados e elevados para a produção. Então, para que a gente consiga gerenciar uma produção, uma atividade agrícola, um local, uma propriedade, uma fazenda, de fato, é importante que a gente colete dados, né? Só com dados nós temos informações e aí, baseado nessas informações, nós conseguimos tomar a decisão, tá? Então, a coleta de dados é extremamente importante, né? No contexto de controlar a produção, tá? Para controlar a produção de fato, né? E para estimar as metas de produtividade. Então, essa coleta de dados é fantástica, é importante que a gente tenha isso, inclusive para planejar para próximas produções, para o futuro de maneira geral, né? Essas metas que nós traçamos aí ao longo do sistema produtivo, é importante que a gente leve em consideração alguns sistemas similares, né, que a gente tenha conhecimento, então por isso é importante trocar uma ideia, conversar, principalmente no início da atividade, né? Tentar encaixar ou visualizar o nível de tecnologia e recursos que nós podemos utilizar, né? Se já tem instalações, se tem possibilidade de gerir esse material, se tem boas práticas de produção, isso é interessante para que a gente saiba, principalmente em atividades que vão iniciar a possibilidade de ter sucesso com relação ao todo, né? Dentro desse contexto, é importante estabelecer metas, né? E para estabelecer metas é necessário que a gente conheça os índices de produtividade de cada granja, né? Geralmente os índices são divididos em índices reprodutivos, índices de crescimento e índice de plantel, tá? Os índices reprodutivos, né? Índice da gestação à maternidade até o desmame, né? Número de leitões desmamados, aí, ó, dentro dos índices reprodutivos nós temos índice da gestação e maternidade até o desmame, tá? Número de leitões desmamados por porca por ano, né? Então, quanto mais leitões desmamados por porca por ano, melhor, evidentemente, né? Então, se esses animais conseguirem desmamar, quanto mais leitões, melhor, né? O intervalo de partes por porca por ano, quanto menor o intervalo, é melhor, né? Então, você tem mais partes por ano,
tá? A taxa de parição, né, é interessante que seja alta, e a porcentagem de repetição de cio, né, são índices reprodutivos que a gente precisa analisar e caracterizar para saber se esse animal continua no plantel, se esse animal vai ser descartado, se ele tem algum problema. Então é importante analisar esse animal de perto. E os índices de crescimento, né, envolvem creche e terminação e todas as eventuais fases intermediárias entre desmame e a venda dos animais, né? Então, conversão alimentar, ganho de peso diário, taxa de mortalidade e descarte. São índices de crescimento que nós precisamos analisar, tá? E verifica que realmente eles têm influência para a gente tomar a decisão, para a gente traçar as nossas metas. Os índices de plantel, né, que vão determinar a eficiência da granja aí, de maneira geral, né, para nos facilitar. Então, o peso de leitões desmamados por porca por ano ou o peso de cevados vendidos por porca por ano. Esse é índice de plantel. A conversão alimentar do rebanho, taxa de descarte, a reposição e a mortalidade de matrizes. Isso é fantástico para que a gente entenda sobre o nosso plantel, né? E a composição etária do plantel reprodutivo, né? A ordem de aparição das matrizes alojadas, por exemplo, é interessante para que a gente entenda essas características aí com relação à faixa etária desses animais, principalmente vislumbrando a questão do descarte dos animais, né? Bom, dentro desse contexto é importante também falar um pouquinho sobre a questão do vocabulário, tá? Muitos de vocês podem não entender as características do que nós estamos falando. Então, descarte representa um suíno em não conformidade vendido com valor menor do que o suíno normal. Então, ele está sendo descartado do seu plantel, né? Leitões natimortos são leitões com perfeito desenvolvimento externo, mas que já nascem mortos. Então, são leitões que estão aí com características externas interessantes, legais, mas eles já nascem mortos, né? Leitões mumificados são aqueles que nascem mortos, mas com a coloração mais achocolatada, né? Mais desidratado, uma espécie de múmia mesmo, tá? E o tamanho é reduzido em relação aos natimortos, né? Dias não produtivos, né? São os dias que a fêmea não está produzindo na granja, né? Então não está em gestação e nem em lactação, né? Do ponto de vista econômico, isso é prejudicial para o produtor, porque ela está parada, né? E caminhão parado não pega frete, então ela não está produzindo. Então, se ela não está gestando e se ela não está lactante, é interessante que ela já esteja em processo de reprodução, né? E que já tenha animais em desenvolvimento aí para que logo tenha um parto e consiga produzir mais, ou consiga ter mais partos por ano, né? No Brasil, né, em torno de 14,5 dias é o DNP, que é os dias não produtivos dos animais, tá? Já chegou-se a ter 7,6 dias não produtivos nas melhores granjas do país, mas isso é importante analisar e verificar, porque não é fácil assim definir sem tratar, sem criar esses animais para entender como é que funciona. Aqui, ó, fala sobre as metas sugeridas para parâmetros de produtividade, e aí eu peço para que vocês acessem o livro de vocês. Então, vou abrir aqui o livro de vocês aqui, a gente consiga caracterizar isso, tá? Só um minuto, vou pegar aqui. Aqui. Então, olha só, esses são os índices, né, característicos que nós precisamos analisar, né? Então, metas sugeridas para alguns parâmetros de produtividade, né, para sistemas de produção de suínos com alta tecnologia, considerando vender esses animais de 100 a 120. Então, a taxa de partos, tá? A taxa de repetição de cio, o número de partos por porca por ano, o número total de leitões nascidos, são características específicas que vocês precisam analisar, né? Tá no livro de vocês, é importante dar uma olhada lá e dar uma lida, verificar, porque são valores, né? Então, suínos vendidos por porca por ano tem que estar em torno de 27,5, tá? Então, isso é interessante verificar e analisar, porque isso chama a atenção na tomada de decisão, tá? Então, por isso eu mostrei para vocês aí, porque eu acho interessante
principalmente na tomada de decisão, na hora que nós vamos fazer o planejamento real da propriedade dentro do contexto geral. Beleza? Só deixei anotado aqui para vocês. Bom, a definição de metas de produtividade, ela depende tanto de genética, quanto de instalações, quanto da nutrição, quanto do manejo, inclusive do mercado de venda, tá, que é muito dependente, e é da composição dos custos, né? Então, precisam ser estabelecidos, definidos níveis superiores do rebanho, do desempenho atual do rebanho, né? Então, isso é interessante para o desenvolvimento da atividade, né? As metas devem ser discutidas e analisadas periodicamente. Por quê? Porque ao longo dos anos ela pode se tornar ultrapassada, né? Se houverem mudanças importantes, características importantes, mercado consumidor com características diferentes, é interessante que se analise isso, né? E aí buscando sempre melhorias nas instalações, características genéticas, material novo, um animal novo, com características de possibilidade de inserção dessas características no seu plantel, né? Estações do ano, né, que é importante verificar, níveis nutricionais, tudo são características importantes, inclusive estudar mercados precisam ser discutidos, né, características do mercado de venda para que os animais consigam produzir, para que se tenha produtividade e ganho com relação a valores, né? Bom, vamos exemplificar um pouquinho sobre conversão alimentar agora, né? O consumo de ração dividido pelo ganho de peso do animal, né, tudo em quilos, é a conversão alimentar. Então, se eu estou consumindo aí, pode fazer a conta com o calculador de vocês aí, se eu estou consumindo 5 quilos de ração, né, e eu estou conseguindo engordar 2,5 kg, eu tenho com a conversão alimentar de 2, né? Se eu tenho um ganho de peso de 2,5 e divido isso pelo consumo de ração, eu tenho um 0,5, né? Então, de fato, toda vez que vocês aumentarem aí a eficiência alimentar, ela é aumentada toda vez que você tem mais eficiência. Então, uma vez que eu tenho mais eficiência alimentar, é melhor, né? Então, esse valor vai aumentar cada vez até que você chegue mais próximo de 1, né? Porque se você tem um consumo de 5 kg de ração e 5 kg de ganho de peso, certamente você está numa eficiência alimentar de 100%, né? A conversão alimentar, de fato, quanto mais ela diminui, melhor, né? Então tá aqui, ó, suponha que o lote A de suíno apresenta conversão alimentar 2,65 e um lote B de conversão alimentar 3,05, o lote A possui melhor conversão alimentar, pois quanto menor a conversão alimentar, mais rentável para o produtor, isso é fato, né? Visto que o animal ele vai estar consumindo menos ração para ganhar 1 kg de peso, é evidente, né? Já a eficiência alimentar, quanto maior ela for, melhor, né? Pois o suíno ele vai estar utilizando melhor aquilo que comeu, né? E aí vai melhorar realmente seu desempenho. Então é importante analisar isso, tá? Para verificar e caracterizar dentro de um contexto geral, tá? Antes de iniciar o planejamento, é importante que a gente verifique algumas características, né? E aí quando a gente fala sobre isso, essas características é importante, ó, conhecer, né, os diferentes tipos de produção, né, que pode ser desenvolvido no setor, né? Esses podem ser definidos pelos produtos a ser comercializados ou pelas fases de criação existentes na propriedade, e a produção ela pode ser, né, uma produção de ciclo completo, né? Então todas as fases do contexto produtivo com produto final suíno terminado envolvem essa produção aqui de ciclo completo, né? Então matriz, reprodutores, leitões, lactantes, leitões na fase de creche, crescimento e terminação são fases da produção de ciclo completo, né? A produção de leitões, né, que é outra característica, né? Então reprodução e criação de leitões até que atinjam peso e idade adequados para serem transferidos para a terminação. Então isso é produção de leitões. Então produz os leitões, então tem partos, né? Cria-se esses leitões até atingir o peso para serem transferidos para a terminação. Isso demora assim, em média de 65 dias e o peso dos animais entre 24,5 quilos, né? Uma criação mais especializada em comparação de ciclo completo, isso é evidente, né? Produção de terminados, então recebe leitões da unidade de produção, né? E cria até abater, né? Então o produto final deles é um suíno terminado, né?
Assim como a produção de leitões é um tipo de criação mais especializada quando comparada ao de ciclo completo. Então, se for comparar ciclo completo com a produção de leitões e com a produção de terminados, é evidente que a produção de terminados e a produção de leitões é menos característica do que a de ciclo completo, né? E aqui nós temos, por último, a produção de reprodutores, né? O produto principal disso são reprodutores, tanto machos quanto fêmeas, né? E geralmente vão estar aí dentro das grandes núcleos, das grandes multiplicadoras, para tentar produzir animais com características de desenvolvimento ou produzir animais para venda com as características que já são testadas, né? Determinado, então, tipo de produção, né, aí você começa a planejar, considerando o quê? A capacidade de investimento, quanto de dinheiro você tem, o tamanho do rebanho que você vai querer criar, o nível de produtividade, o estado sanitário almejado, o manejo a ser adotado e a viabilidade econômica. Porque cuidando de tudo isso, é evidente que não é fácil, você consegue administrar, justificar e caracterizar a sua propriedade buscando produção, né? Dois outros aspectos são importantes, né? Na prevenção e controle das doenças do sistema de produção de suíno, que são o vazio sanitário, que é extremamente importante, não pode faltar, e a programação dos lotes no sistema All-in-All, All-Out, que são todos dentro e todos fora na fase de maternidade, creche, recria e terminação, tá? Então, se a gente for pensar aqui, caracterizar o que é vazio sanitário, né? É um período que a instalação permanece vazia, né, após ter sido lavado e desinfectado, para que outro lote de animal entre aqui naquele local, né? All in, all out, o grupo formado por animais da mesma idade que são manejados de uma instalação para outra para que seja possível realizar a limpeza e o vazio sanitário na instalação desabitado antes da sua reocupação, tá? Então, all in, all out é tirar os animais, né, de uma mesma categoria de um local e botar em outro para que esse local ali tenha uma desinfecção. Legal. Para adotar esse esquema, considerando o vazio sanitário e o all-in, all-out, é preciso planejar a construção das instalações e o manejo dos animais a fim de obedecer o fluxo de produção. Então, precisa saber quantas salas, quantos locais nós vamos precisar para esses animais, quantas baias, quantas características. Isso tudo é importante, precisa calcular e verificar, baseado no seu planejamento, né? Por exemplo, para que a gente consiga fazer e obedecer o fluxo de produção, pode-se considerar as seguintes possibilidades. Em uma granja de ciclo completo, de acordo com o Amaral, né, nós temos isso aqui, ó, intervalo de lotes, né, pode ser de 7, 14 ou 21 dias, né, o intervalo entre um lote e outro. A idade de desmame vai de 21 a 28, a idade de saída dos leitões da creche de 63 a 70, a idade de venda, né, recomenda-se aí, por exemplo, de 161, 168 e 175 dias. Né, isso são características aí com relação às fases de desenvolvimento dentro de uma granja de ciclo completo, principalmente. O intervalo de desmame cio, o intervalo médio de 7 dias, duração da gestão, aproximadamente 114 dias, gestão não, é gestação, tá? Duração do vazio sanitário entre lotes, é indicado ser de 7 dias, lavagem da sala, mais a desinfecção e descanso, tá? Período de ocupação desse local, o período que o animal vai ficar efetivamente na instalação, né? Então, vai ficar do parto até o desmame, aí vai ser esse período específico lá com relação ao animal, né? Então, se a gente considerar essas informações, a gente pode calcular o número de salas e de lotes, estando esses relacionados com o tamanho do rebanho. Então, olha só, o número de salas é o período de ocupação mais o vazio sanitário dividido pelo intervalo entre lotes. Tá? Então, o período de ocupação do local mais o vazio sanitário dividido pelo intervalo entre um lote e outro. Ok? E o número de lotes é o intervalo de partes dividido pelo intervalo de lotes. Tá? O tempo que demora para parir dividido pelo intervalo de lote. Então, vamos lá. Ó. Um sistema de produção de suínos apresenta período de alojamento de fêmeas antes do par de 7 dias. Período de desmame de 28 dias. Tá? Período de ocupação nas instalações, 35 dias. Né? 28 com 7. Intervalo de lote, 7 dias. Vazio sanitário, 7 dias. Intervalo de desmame macio, 7 dias para período de gestação, 114 dias. Então, vamos lá. Olha o número de salas aqui, ó. O período de ocupação. Qual que é o período de ocupação? 35. Tá aqui, ó. Né? Aí eu volto lá, ó. Mais o vazio sanitário. Quanto é de vazio sanitário? 7 dias. Mais 7. Né? E aí, agora, né?
dividido pelo intervalo entre lotes. Qual que é o intervalo entre os lotes? 7 dias, tá aqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Então, isso é o intervalo entre lotes, tá? Então, 35 mais 7, né? Dá 42, né? Dividido para 7, 6 vezes 7, 42. Então, são 6 salas, são necessários para esses animais, para essas características, né? O número de lotes, 7 mais 14 mais 28, então vamos lá, o intervalo de partos, né? Então, eu tenho 7 dias aí, mais os 114, que são o período da gestação, mais os 28, que é o período até o desmame, né? Estudo dividido por 7, que é o intervalo de lotes, tá? Então, 21,2 lotes ou 21 lotes, né, de animais para esse desenvolvimento com essas características. O parâmetro de produção, então, é determinado principalmente no planejamento e por quem? Pelo produtor, evidentemente, seguido ou orientado por um técnico responsável pela granja, tá? Antes de definir, por exemplo, o intervalo de lotes, a gente precisa avaliar vantagem e desvantagem para cada rebanho em função do objetivo, do tamanho, da estrutura, da granja, enfim. Várias características para que a gente consiga determinar a importância e a possibilidade de fazer ou não fazer uma característica dentro da atividade produtiva. Então, se é um sistema, que sistema vai ser utilizado, eu vou fazer sua terminação, como é que vai ser feito, isso tudo é importante no planejamento e é o produtor e o técnico que precisam alinhar isso para que seja feito da melhor forma possível, evitando perder as características. Bom, dentro desse contexto eu agradeço, pessoal, falei um pouquinho sobre a suinocultura e as características, tá? É evidente que vocês não estão na aula aí, eu fiz de uma forma apanhada geral, falei bastante, falei bem conciso para que vocês consigam acompanhar, mas na aula eu preciso da participação de vocês, preciso que vocês acessem aí o portal de vocês, e aí deixei aqui algumas atividades aqui para que vocês realizem, se vocês estivessem por aí a gente ia realizar elas por aqui, tá? Mas, de fato, deixei essa atividade aqui para vocês lerem a unidade 1, sessão 3, para a próxima aula, a pré-aula da unidade 1, né? Onde eu falei algumas perguntas para vocês enquanto alunos, né, valendo pontos aí para as parciais, e para falar um pouquinho da característica das instalações da suinocultura. Beleza? Não tendo mais por hoje, né, eu agradeço, e semana que vem nós faremos nossa aula novamente. Obrigado, até mais. Boa noite.